Olá, bom dia, graça e paz. Então, bom dia nesse dia 25/9, né, de 2024. Oportunidade para a gente conversar sobre a palavra de Deus. Ontem nós não estivemos por aqui porque, infelizmente, faleceu uma tia da Renata, Leopoldina, e a gente teve que ir para lá na segunda-feira para o sepultamento na terça. Então, estivemos lá com a família nesse momento difícil, né, da vida deles, da nossa vida de um modo geral, né, uma pessoa muito gente boa, nova, muito cheia de vitalidade, mas infelizmente chegou, a morte dela chegou, né? Chegou o dia dela e ela se foi. Meus sentimentos a toda a família aí. Mas aqui nós estamos no dia de hoje, inclusive ontem foi aniversário de casamento nosso, né? E a gente estava no dia do aniversário de casamento passando por essa situação e ajudando nessa situação. Mas vamos conversar aqui hoje sobre a palavra de Deus, baseado no Salmo de número 42, que diz assim, ó: Assim como o cervo brama pelas correntes de águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disso, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão eu festejava. Por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei pela salvação da sua face. O meu Deus dentro de mim, ó meu Deus, dentro de mim, a minha alma está abatida. Por isso, lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde os dos Hermonitas, desde os pequenos montes. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras. Todas as suas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia e de noite a sua canção estará comigo. Uma oração a Deus da minha vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Como ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que está abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. O texto que nós lemos aqui, Salmo 42, ele é atribuído a Davi, no momento em que Davi estava vivendo uma das piores situações da sua história. Davi estava foragido, ele teve que abandonar sua casa, abandonar sua cidade, e como ele diz aqui, ó, ele estava nos montes de Hermon, ele estava no Monte Hermon, entre as montanhas, no meio do deserto, no meio de situação bem inóspita, entre chacais, né, dos desertos, os animais selvagens, as bestas feras do deserto, as serpentes do deserto, tudo ali como inimigos dele, afligindo a sua alma, mantendo ele cativo. Ele estava fugindo de Absalão. Absalão, seu filho, queria roubar o trono de Davi, queria assassinar Davi, e ele então, Absalão, forma um exército para batalhar contra o trono do seu próprio pai. Então Davi, diante desse adversário tão poderoso, que era Absalão, e era poderoso porque era o filho dele. Ele não tinha coragem de levantar a mão contra o filho dele, mas o filho dele tinha coragem de levantar a mão contra ele. Então ele foge. E ele vai falar assim: a minha alma está seca, completamente seca, assim como os animais do deserto, como o cervo, que precisa beber água. Quando ele encontra a fonte, então ele bebe, ele se deleita naquela água, ele nada nela. Eu estou precisando disso para refazer a minha alma. Aqui a gente tem uma alma angustiada, de um homem exilado entre rochas, depressão, deserto, feras, entre traições, entre distanciamento do templo, que ele fala aqui, ó, eu já louvei a Deus no templo, eu tenho saudade de voltar ao templo para adorar o Senhor, subia eu com as multidões para fazer isso, mas agora eu não posso, eu estou distante, estou foragido da minha terra, estou distante do meu Deus. E nesse momento, então, ele percebe que os inimigos dele, aí no caso fisicamente falando, e até mesmo o inimigo das nossas almas, se aproveita de feridas que estão abertas para alfinetar. E perguntava para ele: onde está seu Deus? Você está passando por essa angústia, essa solidão, esse deserto? Você está passando por essa saudade? Você está passando por essa tristeza profunda? Onde está seu Deus? Onde que ele está? Cadê ele? E quando essa pergunta era feita, Davi se sentia mais angustiado ainda. Às vezes acontece assim conosco, né? Mas vamos dar alguns passos aqui.
O inimigo se aproveita de feridas abertas. Cuidado com feridas abertas. A Bíblia, os cientistas, né, os estudiosos falam: tubarão sente cheiro de sangue. Tubarão sente cheiro de sangue. Então, o sangue na água é captado pelo tubarão a uma certa distância e ele vai em busca desse sangue. Então, toda vez que a gente está com a ferida aberta, a gente não deixa Deus curar uma ferida, o inimigo vai ficar cutucando nela a vida inteira, mantendo a gente angustiado e aprisionado. Então, cuidado com feridas abertas, né? Versículos 9 e 10 vai falar sobre isso, né? Direi do meu Deus, minha rocha, por que você se esqueceu de mim? Porque eu ando lamentando por causa da opressão do inimigo. Com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários quando me dizem: onde está o seu Deus? Onde está seu Deus que está deixando você passar por essa situação? E Davi ficava angustiado com isso. Feche essa ferida. Ou permita que Deus cure essa ferida que está aberta no seu coração, meu irmão. Se há alguma, pede a Deus para curar. Para que o inimigo não se aproveite disso para te manter em cativeiro. Davi, então, ele se acolhe. Nos versículos 5 e 11, ele fala a expressão muito conhecida: porque está abatido, ó minha alma. Então, Davi agora ele faz uma viagem introspectiva para se acolher. Se acolher é uma necessidade muito grande, inclusive nos dias de hoje. A família enlutada, a qual nós fomos ontem lá, que são os familiares da Renata, precisa ser acolhida, mas também precisa de autoacolhimento. A gente precisa ser acolhido muitas vezes pelas pessoas, mas muitas vezes também a gente precisa de autoacolhimento. A gente precisa pregar para a gente mesmo. Qual é a mensagem que eu preciso pregar para mim todo dia? Diante da situação que Davi estava vivendo, ele precisava pregar uma mensagem para ele todo dia. Eu estou nesse deserto, na situação inóspita, está tudo difícil, mas eu tenho fé que eu ainda vou voltar ao templo para adorar o Senhor. Eu tenho fé que eu vou sair dessa. Meu filho não vai obter o êxito sobre mim para me matar. Ele não vai me destruir. Eu vou conseguir sair dessa e a gente vai voltar ao templo para adorar a Deus. Então, às vezes, a gente tem que pregar para a gente mesmo. Sabe, às vezes falta esperança no nosso coração, às vezes a saudade aumenta demais dentro da gente, saudade por alguma coisa, por alguém, por alguma pessoa que partiu, sei lá. Saudade, às vezes uma angústia, problemas familiares, inseguranças. Esses eram os problemas de Davi. Então, muitos deles podem ser os nossos também, ou até outros. Nesse momento a gente precisa de autoacolhimento. A gente precisa, de repente, escrever. Sabia que escrever, além de terapêutico, organiza a mente? Quando a gente escreve, a gente organiza os pensamentos. Às vezes a gente se sente perdido. Nossa, eu não sei o que eu vou fazer. Então, põe no papel. Agora cedo eu já peguei minha agenda, coloquei um montão de coisa no papel. Eu preciso fazer muita coisa. Essa noite eu sonhei com a metralhadora. Sujeito com a metralhadora atirando para todo lado. E a minha mente realmente estava uma metralhadora. Está uma metralhadora cheia de coisa para resolver. Então você senta e anota tudo. Coloca o que é prioridade, vai analisando tudo. É autoacolhimento, é saúde mental. Sabe? É tratamento mental. A gente às vezes vai para a academia para cuidar do corpo, mas a mente está doente. A gente quer cuidar daqui também, quer exercitar isso aqui também. Então, autoacolhimento, né? Ele escreveu um texto, escreveu um salmo, escreveu uma música, juntamente com alguns, tem uns autores aqui na introdução, né? Juntamente com alguns autores, alguns levitas que o ajudaram a escrever o momento de angústia que ele estava vivendo. Então a gente precisa escrever. Às vezes a gente precisa materializar o que está na nossa mente, colocar no papel ali para a gente ver o que está escrito, até para a gente elaborar toda aquela situação. Elaborar significa a gente degustar ou fazer com que essas coisas sejam ruminadas dentro da nossa mente para ser melhor digerida. Porque senão desce quadrado, desce ruim, dá azia, dá dor no estômago. Mas a gente tem que digerir isso melhor, né? Então Davi fez isso, ele escreveu, ele se autoacolheu, né? A gente precisa se autoacolher nesse mundo que a gente vive hoje de correria, cheio de situações adversas, o tempo todo a gente é desafiado a muita coisa, a gente precisa se acolher. Se acolher significa também se recolher, né? O Jeremias fala sobre isso em Lamentações: se recolher, ficar em silêncio, através de orações, através da leitura da palavra, através de escritas, através de exercício físico, através do autocuidado mental, através de um suco gelado. Sabe aquele suco que você gosta? Quando nós chegamos em casa, eu peguei uma manga, coloquei no liquidificador, fiz um suco bem geladinho, um suco gostoso. Que maravilha! Você sente aquele prazer de tomar aquela bebida. Ou então uma limonada suíça bem geladinha. Às vezes refrigera muito mais a alma do que o corpo físico. Isso é autoacolhimento. Entende? Então, qual é a situação que você precisa pregar para você mesmo
ou alimentar para você mesmo a fé. A gente precisa realimentar ou retroalimentar a nossa fé todo dia. Todo dia eu preciso lembrar que Deus tem cuidado de mim. Todo dia eu preciso me lembrar que Deus é o meu sustento. Todo dia eu tenho que lembrar que Deus guia os meus passos. Todo dia eu preciso me lembrar. Todo dia eu preciso deixar o Espírito Santo usar a minha própria boca para pregar para mim mesmo. Porque às vezes a gente tem pregação muito bonita para os outros. A gente tem um conselho para os outros, a gente tem uma mensagem para outra pessoa, a gente tem uma mensagem de acolhimento para os outros. Mas às vezes aquilo que sai da nossa boca é só crítica a nós mesmos. Evite criticar a si mesmo. Evite se autodepreciar. A gente tem uma mania de autodepreciação, né? Ah, eu sou burro mesmo. Ah, eu sou isso mesmo. Ah, eu sou isso mesmo. Não. Pregue para você mesmo palavras de bênçãos. Eu sou abençoado, eu sou filho de Deus. Deus tem um propósito para mim. Eu estou passando por esse momento agora, mas esse momento vai passar em nome de Jesus. Eu quero ter fé, eu sou uma pessoa de fé. Eu sou uma pessoa que ando com Deus. Deus anda comigo, Ele prometeu estar comigo até a consumação dos séculos. Eu vou passar por essa situação. Do outro lado, vou dar brados de vitória ao Senhor. Então se autoacolha, faça isso como Davi fez. E ele foi vitorioso. Davi foi vitorioso. Infelizmente, o filho dele foi assassinado pelo general do Davi mesmo, que fez o trabalho sujo, o trabalho que Davi não teve coragem de fazer. Mas o general de Davi fez, e Davi pôde voltar para sua terra e louvar a Deus. Ele não louvou a Deus, ele chorou muito, ele se amargurou muito pela morte do filho. Mas, infelizmente, o filho provocou aquela situação. E foi o jeito como Deus achou de livrá-lo daquela situação toda. Então, tem vitória para você, meu irmão. Se acolha em Deus. Deixe o Espírito Santo falar ao seu coração. Deixe o Espírito Santo, através dos seus lábios, consolar e acolher a sua alma para te fazer florescer mais e mais para a glória do nome do Senhor. Que você tenha uma quarta-feira abençoada pelo Senhor. Logo mais à noite, nós estaremos na igreja para continuar falando sobre propósitos, né? Propósitos que Deus teve com a vida de Jesus, dos apóstolos e com as nossas vidas também. Deus te abençoe.